Paz, irmãos. Privilégio estar aqui com vocês, participarem desta festa, desse momento tão especial. É um privilégio para mim servir na causa do Senhor em algumas missões. É um privilégio. É porque Deus é gracioso e foi nos capacitando e nos agraciando com esse trabalho. Para isso eu quero pedir que vocês orem sempre por mim. Coloca meu nome aí na lista de oração. Se você quiser nos acompanhar mais de perto, você escreve aí Vida Abundante, tudo junto, .blog.br. Você vai conhecer o nosso blog, o que a gente faz, onde a gente está. Faça isso e lembra de orar por nós. E também você pode digitar no YouTube, @Wagner com V, Queiroz com Z, Rev, e acompanhar o nosso canal com as mensagens, o nosso podcast. A gente tem um podcast semanal que chama Conectando Fé e Negócios. Deus tem nos capacitado a falar com empresários para que eles também possam, no meio das empresas onde eles estão, testemunhar o Evangelho de Deus através da sua lisura nos negócios, possam também estar transmitindo a mensagem do Senhor através do seu testemunho. Eu trabalho na diretoria voluntária da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu estou já há 2 mandatos como presidente do diretório do Estado de São Paulo. A Sociedade Bíblica é a maior publicadora de Bíblia do mundo. Se você nunca foi lá, vai conhecê-lo. Você pode ficar o dia todo na gráfica, tomar café da manhã, almoçar conosco e ver a Bíblia sendo impressa. Uma Bíblia dessa, a cada 4 segundos ela é feita. Cada 4 segundos uma Bíblia dessa é pronta. É algo assim, é uma indústria. É uma imprensa rotativa que imprime no papel Bíblia, frente e verso ao mesmo tempo, e já vai dobrando, fazendo os cadernos, vai sendo colado, costurado, e sai lá prontinha. É algo maravilhoso de ver. Essa semana mesmo eu estava lá com um grupo da Bolívia. Também a gente trabalha a gente imprime a Bíblia em Braille. Se vocês quiserem ter um trabalho aqui na cidade com deficientes visuais, a gente tem uma Bíblia em Braille, que tem 32 livros, 2,20 metros de altura, e gasta 40 quilos de papel para imprimir. Uma Bíblia em Braille demora 8 horas para ser impressa. Olha a diferença, mas é algo bonito de se ver também. E entre outros projetos, a Sociedade Bíblica está agora traduzindo a Bíblia para Libras, linguagem de sinais, que demandará uns 20 anos para isso ser feito. Um custo alto e uma equipe de grande dedicação para cada versículo você fazer os sinais e gravar tudo isso. Mas na multiforme graça do Senhor, logo será feito. Quem sabe isso avance, com mais tecnologia. Mas é um trabalho assim maravilhoso. Se você não conhece, o Museu da Bíblia também vale a pena você conhecer. Eu trouxe aí um cartaz e alguns convites. Dia 9 e 10 de setembro nós vamos ter o Fórum de Ciências Bíblicas. Então você pode participar conosco lá. Pegue mais informações com os folders que estarão ali na saída. Esse trabalho que você vê lá, CBMC, é Christians Business Men Committee International. Isso nasceu em 1930 lá em Chicago, logo depois da Grande Depressão de 29. Lembra, a Bolsa de Valores quebrou e gerou tantas falências. Em decorrência das falências, houve muitos suicídios. Então homens de negócios começaram a reunir para ler a Bíblia nos cafés e orar com os empresários. Isso fez com que muitos não tirassem a sua vida e ganhassem a vida eterna, não é? Isso ajudou os Estados Unidos a se reerguer. Hoje a gente está em 100 países no mundo. No Brasil eu estou como diretor de expansão. O que a gente faz? A gente ensina no mundo inteiro pessoas a cumprir de uma forma eficaz o mandado da grande comissão, lá, Mateus 28, de 18 a 20 lá. Indo por todo mundo e pregando o Evangelho, obedecendo essa ordem de Jesus. E por incrível que pareça, não sei se vocês sabem, segundo o Instituto Americano Evangélico, 80% dos crentes no mundo
nunca levou ninguém a Cristo. Eu não sei se você está nessa estatística, mas a gente acostuma ficar olhando para nós mesmos e a gente acaba não refletindo Jesus para com os outros. Então, eu estou falando com o pastor para quem sabe a gente começar um treinamento com a igreja e você vir, se nunca evangelizou alguém, aprender a fazer isso. É muito simples, é só exalar o bom perfume de Jesus. É só as pessoas verem como você está sendo transformado. Então isso é muito importante. Ore por nós também. E trabalho com a World Vision. Aqui eu sou consultor de relacionamento com igrejas. Essa é a maior ONG no mundo. Estamos em mais de 100 países há quase 80 anos. No Brasil chegando a 50. A gente trabalha, entre outras coisas, em proteção de crianças em estado de vulnerabilidade social. Eu conheço no Brasil os lugares mais pobres do mundo, onde as crianças normalmente brincam no meio do esgoto. O pai muitas vezes está preso, a mãe já está num outro casamento, a irmã jovem já tem filhos com mais de uma pessoa, o tio está envolvido no tráfico. Esse jovem adolescente não tem perspectiva alguma de mudança. Então a Visão Mundial tem parcerias com igrejas próximas ou no bairro, e essa criança é envolvida, esse adolescente, em contraturno escolar, com esporte, com artes, e também ele terá acesso à palavra de Deus. Então muitas vidas têm se convertido, e esse jovem, essa criança, passa a viver no mesmo mundo, depois acaba mudando de lá, mas tendo a esperança e a perspectiva de conhecer Jesus e ter sua vida transformada. Então a Visão Mundial faz isso. No final da mensagem nós vamos passar um vídeo e eu vou convidar você para, quem sabe, Deus tocando no seu coração, ser um parceiro conosco, apadrinhando uma criança, tá bem? Mas vamos à palavra de Deus. Esta é a melhor coisa. Eu quero que você veja o que Deus tem falado aos nossos corações através da sua palavra. Eu estava aqui falando já abrindo em Romanos, e não é Romanos hoje, não é Mateus, é Romanos. Capítulo 8 de Romanos, verso 37, será o versículo que será base para nosso tema, o título da nossa mensagem, sobre o que nós vamos falar. E depois nós vamos passar pelo Salmo 8, de uma forma, Romanos 8, pelo capítulo todo, assim rapidamente mostrando o que Deus quer comunicar conosco nesta noite. Eu quero que você abra o seu coração e ore para que o Espírito Santo possa falar com você de uma forma intensa nessa noite. Eu creio que Ele fará isso, para a glória dEle e para a nossa alegria. Romanos 8, verso 37 diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos ler comigo? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. Irmãos, o nosso tema desta noite é: sou vencedor sempre. Vamos repetir comigo? Sou vencedor sempre. Ei, alguém pode pensar, o pastor vai pregar uma mensagem de alta ajuda? Não. É a palavra bíblica que vai mexer com você. Segundo o reverendo Hernandes, não é alta ajuda, é ajuda do alto. Tá bom? É a palavra que vai mexer com você mesmo, que vai fazer com que você possa lembrar desse texto. Capítulo 8 de Romanos eu leio quase todos os dias e prego essa mensagem para mim, porque ela tem o poder, esse texto, de te fortalecer, te robustecer. O que é vitória? Vitória é você superar etapas, não é? Mas muitas vezes, por mais que a gente queira ser um vencedor, não estou falando com essa publicidade que a gente está vendo aí, alguém ensinando a ser vencedor, não é nada disso, é esse vencedor à luz da palavra de Deus. O que consiste é essa vitória à luz da palavra de Deus. Mas muitas vezes a gente fala de vitória, mas não se sente vitorioso, não é? A gente até sorri assim, mas o coração não está alegre.
Eu quero, com a graça de Deus, a gente falar, transmitir esta palavra hoje, e ela vai impactar seu coração. Creia nisso. Então, a gente é vitorioso desde o nascimento, mas muitas vezes a gente não se apropria disso, né? Nós somos fruto da unidade de um espermatozoide com um óvulo. Então, você sabe que milhões de espermatozoides correram para alcançar esse óvulo, e só o que formou você conseguiu. Olha, é uma grande vitória. Você já nasceu sendo um grande vencedor. Isso é uma grande verdade. Mas a gente olha para as pessoas muitas vezes, e as pessoas estão tristes porque uns têm pouco cabelo, outros têm cabelo demais, um tem cabelo encaracolado, outro tem cabelo liso, não é? E a gente vive tentando mudar muitas vezes o nosso visual, o nosso exterior, porque a gente não imagina que é o nosso interior que não está bem. Então a gente não se sente bem consigo mesmo. E diante disto, a nossa vida vai passando. Até mesmo você na igreja, você está louvando o Senhor, mas no seu interior, muitas vezes, você não está condizendo dentro de você, na sua alma, com a linguagem corporal que você está se expressando. É por isso que muitas vezes a gente sai do culto, você sai até animado, né? Você ouviu boas coisas, conversou com o irmão, mas logo mais você volta àquele estágio de tristeza ou de não alegria que você estava. Isso tem sido, muitas vezes, a rotina de muita gente. A gente olhando para esse lado, os especialistas na alma humana, sobre o psique humano, afirma que 60 a 65% do nosso tempo, da nossa vida, a gente está amarrado, preso ao passado. Essa é uma grande verdade. No passado eu estudei psicanálise e a gente sabe disso. Todos nós, em algum momento da vida, aconteceu alguma coisa conosco que faz com que a gente não se sinta totalmente livre. É como se você caminhasse puxando um piano. Alguns um piano enorme, outros um piano menor. Mas você não se sente muitas vezes livre. E a gente sabe disso, né? Eu já tenho 62 anos, fui criado, meu pai, se estivesse vivo, teria 101, a minha mãe 90 e poucos. Foram criados dentro de uma austeridade bem maior. Era comum os nossos pais não dizer para nós: eu te amo, filho. Não é? Eu já cresci falando toda hora para o meu menino: eu te amo, filho. Ele foi muito amado, assim, sentindo, até mais pegajoso, talvez para compensar a minha falta. Mas eu entrei em crise uma época. Por que meu pai não me dizia isso? Não é? Quando eu tinha lá 38 anos, ministrando sobre casais uma vez, eu percebi, falando sobre o amor de Deus, o impacto desse amor em nós, eu busquei na minha memória e não encontrei nenhum registro de que um dia meu pai havia dito que me amava. Olha que coisa. Talvez seja a sua experiência. Quem tem um pouco mais de idade, talvez o pai e a mãe nunca disse: eu te amo, filho. Não é? Porque, não sei, eles achavam talvez que dizer eu te amo, eu não sei. Eu fui descobrir isso com meu pai. Aí eu voltei no interior para falar com meu pai. Eu disse: a próxima vez que eu for lá na cidade, no interior, eu vou falar com ele. Orei, fui falar com ele, olhei. Ele era um portuguesinho de 1,70 m. Eu olhei assim para ele e falei: pai, tenho uma pergunta para o senhor. Ele disse: pois não, filho. Responde com muita sinceridade, olha no meu olho. Eu falei: o senhor me ama? E ele gaguejou. Foi difícil. Eu falei: pai, o senhor me ama? Ele disse: eu gosto de você. Eu falei: não é isso que eu estou perguntando, não. Eu estou perguntando se o senhor me ama. Ele disse: te amo, filho. Percebe? Mas aquilo, parece que foi a primeira vez que ele falou na vida. Parece que saiu assim, raspando. Mas naquela noite eu fui visitar o meu pai com os meus filhos, né, os netos dele. Meu pai tinha um brilho no olho que eu nunca havia visto. Como foi bom ele falar isto. Então muitas vezes você cresce sem ter aquele tentio, aquele apoio de ter aquela afirmação: filho, eu te amo. Pode ir, voltar e contar comigo. Você se sentiu sozinho. Ou muitas vezes alguns disseram assim: você não vai dar certo não, menino. Você cresceu com essa ideia e isso foi te recalcando. Estas coisas,
que acontece com o nosso psique humano, a nossa mente, a gente guarda. Isso se torna um peso na nossa vida. Isso é como se você quisesse voar, mas um peso muito grande te segurasse. Isso acontece. E acontece com pessoas como nós, que já fomos alcançados pela graça salvadora de Jesus. Mas isso não é libertado assim, acontece essa libertação automaticamente. Precisa ter um processo, precisa ter um reconhecimento, uma conscientização e um processo para que isso se dê. Esses mesmos especialistas afirmam também que mais 30% do nosso tempo a gente está focado no futuro. É até um processo de subterfúgio da nossa mente. Já que eu não posso resolver esse passado, eu faço uma projeção para o futuro. Então meu futuro vai ser melhor. Isso é bom fazer isso. Mas quando você projeta um futuro e não faz nada para mudar o futuro não vai mudar. Se você fizer este ano tudo que você fez no ano passado, este ano vai ser igual ou menor de resultado que você alcançou no ano passado. Então, além da gente não conseguir resolver as coisas do passado que nos amarram, a gente acaba gerando e acumulando frustrações com as suas projeções do futuro. E esse mesmo estudioso afirma que de 5 a 10% do nosso tempo, a gente se envolve com o presente. E é no presente que você pode mudar a sua vida. É no presente que você pode tomar decisões e dizer, a partir de hoje eu vou fazer assim. Mesmo que tenha lutas, dificuldade, eu vou pedir ajuda, mas a partir de hoje eu vou fazer desse jeito. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. Nós somos vencedores sempre. E eu quero, pela ação do Espírito Santo de Deus, que você tome isso para você, não só esse negócio de tomar posse, não, mas que você permita que esta palavra permeie o seu coração, a sua vida, a sua mente, e fique gravado em você, e que você possa reagir e agir por causa da palavra, porque ela é verdade. A palavra de Deus transforma vidas, é o único meio de transformar o ser humano que está morto nos seus delitos e pecados, é a palavra do Senhor. E sobre isso eu quero orar com você agora, para que você possa falar nesse instante com o Espírito Santo de Deus. Senhor, fala comigo. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece as minhas tristezas, as minhas angústias. Eu quero ficar alegre, mas eu olho para dentro de mim, algo me amarra, algo me segura. E eu quero, Senhor, ser libertado disso. Eu quero que a Tua palavra possa preencher meu coração, possa me libertar de fato, e que eu seja um vencedor sempre, em todos os aspectos. Isso não quer dizer que você não vai ter mais lutas, não, vai ter lutas. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ter Jesus no barco com você, como nós cantamos, mesmo que você afunda, o Senhor estende a mão. Essa certeza e convicção que nos dá força para caminhar, olhando para o Senhor. Vamos orar? Fale com Deus aí, para que o Espírito Santo nesta noite fale com você de tal forma que possa visitar o porão da sua alma, onde estão todas essas coisas paradas, escondidas, frustrações, recalque, mágoas, tristezas, sentimento de não valorizar-se, também não ter um superego, ser soberbo, mas crer que esse Deus é capaz de nos transformar e nos dar vida plena, vida abundante. Senhor, fale conosco agora que vamos ler a Tua palavra e vamos explicá-la, Senhor, que Teu Espírito Santo possa permear nossa vida, nosso coração e gerar em nós, Senhor, transformações. Oramos no Teu nome, Jesus. Amém? Amém mesmo? Então tá, você é um vencedor sempre. Nós vamos destacar aqui 5 pontos de uma maneira rápida, 5 pontos mesmo, mais rápida. Primeira questão que você precisa entender e jamais esquecer, está no capítulo 8, verso 1. Vamos ler capítulo 8, versos 1. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, olha que beleza isso. Olha que verdade aqui. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não é verdade? Que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E por causa de Adão, todos nós
caímos no pecado e esse pecado nos amarra. Mas em Cristo Jesus na cruz do Calvário, quando Ele morreu na cruz por nós, sem pecado algum, para pagar os nossos pecados, Ele disse tetelestai, ou seja, está pago, está consumado. Esta palavra tinha um significado comercial e jurídico, como se a dívida toda foi quitada e ninguém mais pode falar sobre isso. E o apóstolo Paulo, diante disto, vai nos informar aqui no capítulo 8, verso 1, diz que não tem mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Percebe isso? Não tem mais condenação para você. Sabe como eu vejo esse texto? Como se cada pecado nosso fosse um boleto processado lá no cartório do inferno. E Jesus foi lá e colocou na cruz do Calvário, como Paulo mostra em Colossenses capítulo 2, que foi encravado na cruz do Calvário todos os nossos escritos de dívidas que pesava contra nós, e Jesus pagou. Então não tem mais peso de pecado sobre você, ninguém vai conseguir mais separar você, essa dívida não vai ser cobrada mais de você, porque você está em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Ora outra, o diabo, que é o mentiroso, o pai da mentira e o acusador, fala assim: você pecou, porque ele quer que você continue pecando. Então cada vez que você peca, ele te acusa para que você diga: agora não tem mais jeito não, você tem que pecar de novo. Quando você peca de novo, ele fala: agora piorou. E aí você vai dizer: arreda Satanás. Está escrito aqui, ó, que não tem mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus, irmãos. Não esqueça nunca disso. Você é um vencedor sempre, porque os seus pecados já foram perdoados. Não tem mais dívida do pecado sobre você. Todos os seus pecados, enquanto você viver, já foi perdoado. Oba, então vamos pecar à vontade? Não, nada disso. Porque nós tivemos a nossa natureza mudada. Então você não tem mais prazer em pecar. O que vai acontecer com você é o que aconteceu com Paulo, que vai dizer: o bem que quero fazer acabo não fazendo, e o mal que não quero faço. Então, hora ou outra você vai escorregar, mas não vai ficar caído. O Espírito Santo vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo, e você vai confessar os pecados. Como diz em 1 João 1, 8 e 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus, irmãos. Não tem mais condenação sobre você. Segundo ponto, nós somos vencedores sempre, porque olha o verso 14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, com medo, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai, Papai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofrermos, para também com Ele sejamos glorificados. Somos vencedores sempre porque o Deus Criador, o Deus do universo, que criou todas as coisas e as mantém na mão, disse que é o nosso Pai. Percebe? Então olha que grandeza e que beleza isso. Se você perceber uma criança que foi adotada, e ela é criada num ambiente cheio de amor, mas chega uma hora que a psicologia ensina que a gente tem que revelar para a criança que os pais, aqueles ali, não são os pais biológicos. E no mais das vezes, essa pessoa, mesmo já adulta, quer conhecer o seu pai biológico, quer saber de onde veio o seu DNA. Então isso revela a nossa grande natureza de conhecer os nossos ancestrais. Então o Senhor Deus está dizendo aqui, nós somos vencedores sempre, porque o Deus eterno é o nosso Pai, e você pode chamá-lo de papai, e você é herdeiro e corredeiro com Cristo. Isso é muito bom. A própria palavra diz: se um filho nos pedir pão, você não vai dar pedra, e se pedir um ovo, você não vai dar um escorpião. O Senhor disse: vocês que são humanos, sabem dar boas coisas, quanto mais eu.
Então, olha que beleza e grandeza desse texto. Você pode se aninhar no colo de Deus, você pode ter esta comunhão com Deus, de um filho chega para o pai: pai, eu quero um lanche, eu estou com fome. Eles têm toda a liberdade de mexer na geladeira, de partilhar com as coisas que tem de casa, porque ele sabe que ele pertence àquela casa. O que o Senhor está dizendo é que nós somos filhos de Deus, filhos desse Deus criador de todas as coisas, e podemos chamá-lo de papai. Você pode se aninhar com Deus. O meu filho mais novo, hoje tem 33 anos, ele cresceu com asma, era muito grave, e eu tinha 3 inaladores prontos, porque a hora que a crise vinha, se um não funcionasse, eu tinha um segundo. Eu era exagerado, tinha um terceiro, porque o negócio era bravo. Então, eu ligava aquilo e ficava ali 20 minutos, meia hora, até ele estar bem para dormir. Então, ficando perto dele, eu mexia no cabelinho dele assim. Hoje é um homem de 33 anos, mas quando eu o encontro, ele mora perto lá do Paraguai, eu o abraço e mexo no cabelo dele. Então, tem uma ligação, esse toque. Se eu e ele temos esse toque, nós com Deus Criador é algo muito maior. Você pode falar: Deus, eu estou com medo, eu estou preocupado, Senhor, socorro, eu não estou sabendo fazer, como é que eu faço? Senhor, me dirija, me conduza. Você tem todo esse acesso, você pode se aninhar no colo do Senhor, você pode falar com esse Deus que tem nas mãos o universo, tem todo o poder. Ele está dizendo: eu sou o seu pai, e você pode me chamar de papai. E muitas vezes a gente não usufrui disso. Então nós somos vencedores sempre, porque não tem mais condenação sobre nós, o pecado já não nos pesa, já foi cancelado esse escrito de dívida, e temos o Criador do universo como Pai. Terceiro ponto: todos são igualmente importantes. Está aqui no verso 25, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. No passado eu fui executivo, né? Eu tinha uma assistente, uma pessoa que cuidava da minha agenda, me avisava das coisas, arrumava tudo, deixava o meu dia mais tranquilo, mais rápido. Então um assistente assim eficaz ajuda. Aqui nós temos o melhor assistente que pode haver, o Espírito Santo de Deus. Então, naqueles momentos mais angustiosos que você não sabe nem orar, já passou por momentos assim que as palavras são pequenas para você expressar o seu sentimento? O texto diz que o Espírito Santo de Deus intercede por você, é seu intercessor, ele te assiste, e ele ora por você com gemidos inexprimíveis, e ele tem uma relação com a Trindade, e ele sabe fazer isso, ele sabe o que é melhor para você. Glória a Deus. Você é um vencedor sempre, porque não tem mais condenação, porque você pode chamar o Deus Criador de papai, e você tem como assistente o Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Era para a gente dar cambalhota de alegria aqui, certo? Não é verdade? E o quarto ponto, também maravilhoso, a partir do verso 34, 33, diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Nós temos o melhor intercessor, Jesus Cristo justo. Olha que coisa maravilhosa, que conjunto de coisa maravilhosa, não é? Jesus é o nosso intercessor. E naquele texto que eu falei lá de João, primeira carta de João, ele diz que ele é o paráclito, ele é o conselheiro, ele é o advogado, aquele que intercede por nós.
Então Jesus Cristo intercede por nós. Ele vai reafirmar que quem vai intentar acusações contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por vós. Então Jesus diuturnamente intercede por nós. Se o diabo é o acusador, ele vai dizer: Pai, eu já paguei os pecados deles. Glória a Deus. De novo, isso não nos habilita para ficar pecando, mas nos alega e nos fortalece, irmãos. Muitas vezes a gente está andando meio sem rumo, com medo, preocupado, desanimado muitas vezes, e a palavra do Senhor quer aqui aquecer o nosso coração, quer sobressair sobre nós a verdadeira vida, o verdadeiro valor da vida. E com tudo isso que você está tendo de informação pela palavra de Deus, nós precisamos andar altaneiramente como um valente. Isso não quer dizer que não vamos ter mais sofrimentos, dificuldades, mas nós sabemos em quem nós temos crido, que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. E para finalizar com chave de ouro, o verso 38 diz assim: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você é vencedor sempre, irmão, porque nada e ninguém pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glória a Deus! Então veja que conjunto de informações que faz com que a gente seja robustecido na fé, faz com que a gente creia e sinta o quanto Deus nos amou e o que consistiu na sua salvação que Ele nos preparou antes da fundação do mundo. Então a gente não está andando de qualquer jeito, não estamos indo para qualquer lugar. A nossa vida não está assim sem valor. Muitas vezes a gente fica meio cabisbaixo, encabrunhado, não é? Macambúzio, não é? Assim, sem sal, sem gosto, né? Anda como se tivesse assim: ai, minha vida. Mas saiba que você é vencedor sempre. Talvez você vai ter dores, dificuldades, talvez enfermidades. Isso faz parte desta nossa vida. Mas nada vai poder roubar, cancelar o que Deus já fez por você. Ele já venceu o seu pecado e já te deu vida e vida abundante em Cristo Jesus. Como Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, que Ele venceu o mundo e nós venceremos também, o apóstolo Paulo também nos ensina que para Ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, ele vai mostrar uma relação de coisas que Ele já passou, e depois no final Ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Isso não é o que eu chamo de espanta-capeta, não é um mantra, não. Ele vai ver: olha, eu já passei por isso, mas nada me pode separar do amor de Cristo. Em tudo posso naquele que me fortalece. Então, irmãos, que esta verdade possa ficar impregnada, grudada, permeada, jungida, guardada no nosso coração, porque quando o inimigo quiser nos assaltar, quando ele quiser jogar dúvidas sobre sua vida, você possa lembrar disso. Não, eu sou vencedor sempre, porque, vamos comigo? Não tem mais condenação sobre minha vida. Eu tenho um Deus que eu posso chamar de papai, e eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiros com Cristo. Eu tenho um assistente que não tem melhor, que é o Espírito Santo, que intercede, ora por mim naqueles momentos mais difíceis, quando eu nem sei orar, quando eu não sei expressar o que eu estou sentindo. O Espírito Santo está orando diretamente com a Trindade para que você tenha o melhor, e que você tenha o maior intercessor e melhor intercessor, que é Jesus, que ora por você sempre, e coroa isso com o final de que nada e ninguém poderá te separar de Cristo que está em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe muito. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua mãe palavra, pela tua mãe bondade, o teu amor, a tua direção,
teu cuidado, a presença do teu Espírito em nosso meio. E queremos te pedir, Senhor Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, Deus de infinita bondade e amor, Deus que nos visita e está presente, ó Deus, aqui nessa igreja, e está presente, ó Deus, na vida de cada pessoa que adentrou esse santo lugar. Que a tua graça, o teu poder venha ser de forma especial na vida do teu servo e tua serva, abençoando em tudo, para a glória e louvor do teu nome em Cristo Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo seja com você e com todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra hoje para todos sempre. Amém.